Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 11 de abril de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e os russos fizeram um grande ataque com drones e mísseis de vários tipos contra várias partes da Ucrânia, visando principalmente a infraestrutura de geração elétrica ucraniana, né? E infelizmente tiveram sucesso. A Ucrânia está com pouca munição, está com pouca defesa antiaérea devido ao atraso da ajuda americana, devido ao atraso também da ajuda europeia, e com isso acabaram sendo destruídos vários elementos da infraestrutura de energia elétrica ucraniana, particularmente aqui em Kiev, a maior termoelétrica aqui de Kiev foi totalmente destruída e muita coisa foi destruída também em Kharkiv. Kharkiv foi mais uma vez o foco do ataque russo, com muita coisa sendo destruída aqui, uma covardia absoluta com os habitantes de Kharkiv, né? Tudo isso enquanto aguarda-se a votação na Câmara dos Deputados americana, que tem ampla maioria entre democratas e republicanos. Se botar para votar, é aprovada a ajuda para a Ucrânia. E, no entanto, a gente continua vendo o Mike Johnson segurando isso daí, protelando esse negócio e ninguém consegue fazer nada. É um absurdo completo isso daí. Na linha de frente, a gente tem algumas boas notícias. Os ucranianos retomaram o centro de Pervomaisk. Lembra, ontem a gente falou que aqui é próximo a Avdiivka, nessa região aqui de Pervomaisk. Aqui já está mostrando Pervomaisk totalmente tomada pelos russos. Era a situação ontem. Hoje os ucranianos retomaram parte da cidade aqui. Inclusive botaram a bandeirinha ucraniana lá para mostrar que estão ali na região, né? E também aqui em Chasiv Yar, próximo a Bakhmut, os ucranianos conseguiram impedir um grande ataque blindado russo aqui contra Chasiv Yar, destruindo uma quantidade enorme de blindados, de tanques, de transporte de pessoal e coisa e tal. Fora isso, não teve nenhuma grande mudança aqui na linha de frente de ontem para hoje. Teve lá na Verovna Rada, que é a Câmara dos Deputados ucraniana, teve a votação e aprovação da mobilização. Então agora vai começar a mobilização ucraniana para a guerra, né? Ou seja, mobilização diferente de conscrição, ela é obrigatória, né? As pessoas vão ser chamadas e obrigadas a servir o exército da Ucrânia. É a primeira vez que isso acontece aqui na Ucrânia. Até aqui a parte dos voluntários era suficiente para atender a demanda, mas chega uma hora que não é mais, né? Infelizmente, eu como libertário discordo desse tipo de ação, mas eu não vejo outra alternativa no caso da Ucrânia. Se a Ucrânia não se defender, não vai ter Ucrânia depois disso, né? Enfim, é o que está acontecendo por aqui. E o Biden fez um discurso no Japão falando que assim que aprovarem, que o Mike Johnson colocar em votação, a guerra acaba. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, né? Eu imagino que o que ele quis dizer com isso é que vai ser mandada muita coisa para a Ucrânia para encerrar essa guerra de forma rápida. Eu espero que sim. Tomara que seja essa a ideia, mas principalmente tomara que essa ajuda saia. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Putin Caiu da Escada, Bacamarte Pereira, O Terror das Russetes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Como vocês podem ver aqui, tem explosões aqui em Lviv, em Kiev, Dnipro, Zaporizhia, Mykolaiv, Odessa, mas principalmente foi Kharkiv o alvo do grande ataque que aconteceu aqui. Foram 20 mísseis Ra-101-555, dos quais 16 foram derrubados. Os mísseis Kinjal foram 6, nenhum foi derrubado. Isso significa que não foram usados contra Kiev, provavelmente foram usados contra Kharkiv. Também 12 mísseis S-300, que são aqueles mísseis de defesa antiaérea que foram adaptados pelos russos para alvos em terra. Teve 40 drones Shahid, dos quais 39 foram derrubados. Os drones Shahid, a maior parte deles foi derrubado. Mas também teve 4 mísseis Ra-59, dos quais 2 foram derrubados. Infelizmente, uma das coisas que foi atingida foi justamente a usina termoelétrica de Tripilska, que fica no sul de Kiev. É a maior termoelétrica ali da região de Kiev. Ela abastecia não só metade de Kiev, como também Cherkassy,
Zhytomyr e várias outras regiões ali. No total foram 4 usinas térmicas atacadas pela Rússia em toda a Ucrânia. E nesse meio tempo o que a gente tem dos Estados Unidos é uma crítica porque os ucranianos estão atacando a infraestrutura de óleo e gás da Rússia, né? Uma coisa que é absurda, em face do que está acontecendo na Ucrânia, esse tipo de coisa, né? Segundo estão dizendo, a usina foi totalmente destruída, não vai ter que ser reconstruída do zero, não tem previsão de voltar a retornar, né? Claramente faltam mísseis Patriot, faltam defesas Patriot contra esses ataques russos, e esse é o grande problema, né? O pessoal da Ucrânia está fazendo um esforço muito grande para ver se consegue trazer mais Patriots para a Ucrânia. Claramente está fazendo falta isso, né? Bom, esse ataque massivo foi justamente visando instalações elétricas, Kharkiv, Kiev, Zaporizhia, Lviv principalmente, mas a parte mais atingida foi Kharkiv, com 10 mísseis no total, e a ideia dos russos aparentemente é deixar mesmo a Ucrânia sem energia elétrica nenhuma, né? Não vão conseguir. A Ucrânia já interligou a rede elétrica dela com a rede elétrica europeia, então não vão conseguir deixar a Ucrânia sem energia elétrica, mas eles estão fazendo um inferno completo para destruir a infraestrutura ucraniana. Já viram que não conseguem ganhar a guerra, o que resta para eles é destruir a Ucrânia, o que é muito triste, né? Porque isso poderia acabar muito rapidamente com o fim dessa guerra, com a expulsão dos russos das áreas ocupadas, né? Os ataques russos destruíram plantas elétricas numa mudança tática, segundo o Wall Street Journal, né? Moscou está explorando o atraso na ajuda ocidental para Kiev, fazendo com que Kiev tenha que se escolher o que vai defender, onde é que vão botar as defesas, né? E esse é o dilema dos ucranianos nessa história. A culpa disso é 100% do Mike Johnson. O Kuleba disse que a era da boa diplomacia não funcionou e ele planeja agora ser mais agressivo nisso daí. Sim, as pessoas podem não gostar de mim, mas uma parte de mim diz que se a diplomacia é a principal, principalmente sobre relações pessoais, então, mas então eu falei para essa parte calar a boca, né? E, bom, o que ele pode estar querendo dizer com isso, né? Ele sabe que existe muito apoio popular, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, para a Ucrânia, né? E sabe que, com isso, os políticos desses países adoram prometer coisas para a Ucrânia. Só que prometem e muitas vezes não cumprem, né? E então o que ele pode estar querendo dizer com isso daí, com o fim da boa relação pública e coisa e tal, é que ele vai começar a jogar no ventilador o que está acontecendo em termos de ajuda, coisas que foram prometidas e não foram entregues para a Ucrânia. Eu acho que ele tem que fazer isso, não tem alternativa. O pessoal não tá atendendo, não está gerando a necessidade, a defesa necessária para a Ucrânia. O que resta ele fazer é isso, né? Quem sabe a pressão popular sobre os políticos ali resolve alguma coisa. Bom, como vocês viram, a questão dos drones Shahid foi o menor dos problemas. Os ucranianos conseguiram derrubar a maior parte deles. Mas, de qualquer forma, os mísseis, dá para ver que a Ucrânia está com dificuldade na defesa antiaérea. A defesa antiaérea ucraniana, que era muito boa, que estava funcionando muito bem, agora já não tem mais a mesma capacidade. Provavelmente por falta de mísseis, falta de manutenção, falta de dinheiro no final das contas, falta de apoio do Ocidente. Bom, houve um ataque em Kursk contra uma planta de processamento ali na região, né? Dá para ver aqui um grande incêndio, alguma coisa foi atingida aqui, segundo eles estão dizendo, foi um ataque com drones aqui em Kursk que causou isso daí, essa coisa. E tem um prédio em Moscou que está pegando fogo também, mas esse caso aqui aparentemente é um acidente, não tem nada a ver com a guerra, é apenas mais um tradicional incêndio russo acontecendo ali em Moscou, né? Por falar em russos fazendo merda, isso aqui é um vídeo de um russo falando que eles próprios explodiram o local em que eles faziam os drones, que eles preparavam os drones. Aqui era a oficina dos drones, né, que eles montavam e coisa e tal, reparavam, colocavam munição e coisa e tal, e alguém cometeu uma besteira e explodiu tudo, né? Foi tudo destruído, o rapaz que estava ali ficou seriamente ferido e coisa e tal. A sorte deles é que tinha pouca gente na hora, mas o pessoal que estava lá não se deu muito bem não, né?
Bom, os ucranianos continuam lutando no centro de Pervomaisk. Na verdade, o que aconteceu ali em Pervomaisk é justamente que os ucranianos saíram de Pervomaisk, os russos tomaram, e agora os ucranianos fizeram um contra-ataque e retomaram Pervomaisk, né? Pervomaisk é essa região aqui, próximo de Avdiivka. Aqui, ó, Pervomaisk é essa área toda aqui. Ela estava em disputa até recentemente. Os ucranianos saíram daqui do centro de Pervomaisk, mas eles executaram aqui o que a gente conhece como defesa ativa ou defesa em profundidade, né? Eles abriram, deixaram os russos tomar as posições, depois contra-atacaram e acabaram nesse processo destruindo muitos russos, né? A ideia desse tipo de ataque é justamente mostrar que é justamente atritar o exército inimigo, ou seja, justamente causar o máximo de danos ao exército inimigo. Você deixa eles avançarem, quando você avança, tipicamente você ainda não está consolidado naquela área, você tem dificuldade de resistir a um ataque logo em seguida, e com isso você consegue, os ucranianos conseguiram fazer o contra-ataque e retomar essa parte central de Pervomaisk, né? Aqui, ó, dá para ver a bandeirinha sendo colocada ali, ó. Aqui, ó, o guerreiro ucraniano aqui com a bandeirinha da Ucrânia. Aqui, esse prédio aqui é um prédio da escola que fica bem no centro de Pervomaisk, que dá para ver a cidade aqui. Então, aqui é o centro de Pervomaisk, ou seja, os ucranianos retomaram uma parte considerável aqui da cidade. O centro de Pervomaisk é bem aqui, ó. Além disso, os russos tentaram fazer um avanço sobre Chassiv-Yar, ali próximo de Bakhmut. Então, Chassiv-Yar fica mais aqui para cima. Bakhmut está aqui, os ucranianos estão resistindo aqui em Chassiv-Yar, Ivanivsk, Bordanivka. Os russos tentaram fazer mais um avanço aqui e não conseguiram, ao contrário, acabou gerando uma quantidade enorme de blindados destruídos aqui. Realmente esse vídeo aqui mostra uma quantidade muito grande de coisas destruídas ali em Chassiv-Yar. Diz que foi um ataque de 5 horas, os russos ficaram 5 horas mandando blindado atrás de blindado, tanque atrás de tanque, e os ucranianos destruíram tudo, e os russos não conseguiram avançar nada ali em Chassiv-Yar, né? Realmente a quantidade de tralha, de tanque destruído que tem por ali é enorme. E isso também se reflete pela lista aqui do Andriy Perpetua, mostrando todos os blindados destruídos ontem. Dá para ver que a lista foi muito grande realmente, né? E mais uma vez, uma coisa que sempre chama atenção é a quantidade de coisas por drone, né? Se você olhar aqui, a maior parte... Tem um ou outro aqui, ó, que foi granada, que foi artilharia, não sei o que lá, mas tudo drone, 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 drone. Impressionante mesmo. E aqui no gráfico do Levi Correia dá para ver muito bem aqui a quantidade enorme de peças de artilharia e carros de combate destruídos nos últimos dias, né? Baixas diárias, 13 carros de combate, tanques e blindados destruídos por dia, e muitas peças de artilharia também destruídas por dia nos últimos dias aqui na linha de frente, né? Esse vídeo aqui é bem interessante, mostra um soldado russo se rendendo para os ucranianos ali, e ele teve que tirar a roupa, né? Isso é motivo de precaução dos ucranianos, o cara podia estar com uma bomba, alguma coisa assim, uma granada, mas conseguiu se render, virou prisioneiro de guerra ucraniano, menos mal para ele, conseguiu se salvar dessa guerra, né? A Astra Intel faz aqui o reporte do que está acontecendo, não acrescenta muito no que a gente já falou, basicamente o que teve foi a questão ali em Pervomaisk e em Chassiv-Yar, mas nenhuma grande mudança, né? Bom, o Poulet-Volant coloca aqui incriminar a situação. Os russos continuam tentando avançar aqui em direção a Terni, mas não conseguiram nenhum avanço significativo. Aqui em Ivanivsk, o Poulet-Volant está colocando o resto de Ivanivsk como tomado pelos russos. A gente ainda não tem a confirmação disso, mas não seria uma coisa absurda. Como vocês sabem, os russos têm feito muito avanço por aqui, né? E a tentativa deles de avançar para Chassiv-Yar deu errado, mas pode ser que eles tenham conseguido avançar aqui nessa região. Aqui em Nova Kalinov e o Mansk não tem nenhuma mudança em relação a ontem. Ele não colocou aqui ainda o contra-ataque ucraniano aqui em Pervomaisk. Provavelmente isso daqui se refere ao dia de ontem, né? Ou seja, esse ataque em Pervomaisk aconteceu hoje, né?
provavelmente vai estar refletido no mapa de amanhã. E aqui também em Marinka, nenhuma mudança significativa, os russos continuam tentando avançar, mas sem avanço real, né? E finalmente aqui em Robotny também nenhuma mudança por aqui, não param os ataques russos nessa região, mas também sem sucesso por aqui. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a situação dos drones, que os ucranianos conseguem usar de forma muito efetiva os drones. Isso é o que está mantendo a defesa ucraniana, né? Os russos têm uma vantagem em termos de munição de artilharia muito grande, em termos de projéteis de artilharia. Os ucranianos compensam isso com drones de produção interna, o que mostra a vergonha que é a falta de ajuda ocidental para a Ucrânia nesse momento, né? O Zelensky disse que não há defesa antiaérea suficiente e indica que esses ataques russos estão forçando a Ucrânia a realocar suas poucas defesas antiaéreas para defender Kharkiv, né? E isso é um problema. A Ucrânia precisa de mais defesas antiaéreas para conseguir cobrir as principais cidades no final das contas. Vocês lembram do Tsar Tank, aquele tanque que os russos botaram todos os sistemas de defesa antidrones possíveis em cima dele, né? Botaram um monte de bateria, um monte de gerador para conseguir manter aquela coisa funcionando em cima do tanque. A ideia dos russos era um tanque que seria impenetrável para drones e aí protegeria outros tanques para fazer um ataque, né? E a gente falou que, olha só, aqui a Astraia conta a história de como é que ele foi recuperado pelos ucranianos. Realmente uma história impressionante aqui, ó. Foi uma das missões mais perigosas da guerra, mas os ucranianos conseguiram resolver isso, né? O sistema russo funcionou, tá? Muitos drones estavam sendo destruídos, né? 4 drones foram neutralizados por esse sistema no ataque inicial, mas aí os ucranianos descobriram um ponto fraco e começaram a atingir ele com drones, né? E ao mesmo tempo um fio, né, um arame ficou, engrossou a correia do tanque russo e fez com que ele batesse no BMP que estava do lado, né? Aqui, está o tanque aqui com as defesas antiaéreas aqui em cima, ó, e o BMP do lado que ele bateu porque enroscou no fio, né? E aí os russos tiveram que abandonar isso daí. Com o veículo imobilizado, tanto os inimigos tiveram que sair, mas ambos os lados perceberam que era um alvo valioso, né? Tanto os ucranianos quanto os russos. E os ucranianos designaram um grupo de heróis da Brigada Azov para fazer a recuperação desse tanque. E aí, olha qual o problema que ele tinha, né? Isso aqui ele estava a menos de 400 metros das posições russas, ou seja, pertinho dos russos. Ele tinha que, à noite, né, evitar ser detectado e reparar o tanque, consertar o tanque para conseguir fazer ele funcionar novamente, chegar na posição do motorista, substituir as quase 600 quilos de bateria, removendo um monte de fios que estavam amarrados ali na esteira do tanque, né? E isso tudo enquanto o tanque estava em cima de uma mina ucraniana que tinha que ser desfeita, porque os ucranianos sabiam que tinha uma mina ali, então eles sabiam que eles não podiam sair andando, porque senão ia explodir a mina. Eles tiveram que desfazer a mina que estava embaixo do tanque, né? Para conduzir esses reparos, o time teve que ficar indo e vindo várias vezes entre as posições ucranianas e o tanque carregando todo o equipamento necessário sem ser detectado pelos russos, né? E nesse meio tempo teve uma hora que o clube de golfe russo, né? Tá falando daqueles carrinhos de golfe russos. Os russos também sabiam que esse tanque era uma coisa importante. Então eles mandaram um carrinho daqueles para tentar recuperar o tanque também, enquanto os ucranianos estavam tentando consertar o tanque, né? Mas felizmente o pessoal ucraniano viu o carrinho vindo, acertou eles com drones e acabou, né? E depois que ele conseguiu fazer tudo isso, conseguiu soltar o tanque, conseguiu consertar o tanque e estava voltando, ainda teve um problema que ele caiu em uma cratera que tinha aparecido no terreno lá devido ao bombardeio russo e o motorista ficou inconsciente, né? O mecânico e motorista perdeu a consciência brevemente, mas felizmente ele voltou, recobrou os sentidos e foi capaz de completar a missão, levar o drone com o Tsar EW Tank, né? O tanque de guerra eletrônica Tsar da Rússia, né? Realmente uma coisa muito grande, impressionante que ele conseguiu fazer e merece uma medalha, não tenha dúvida por isso, né?
Bom, uma notícia muito importante, a Verovna Rada aprovou a lei de mobilização agora, ou seja, já foi aprovada por 283 votos a favor, um voto contra. Não só isso, também aprovou a demobilização, não vai acontecer automaticamente depois de 36 meses, ou seja, é a primeira vez que a Ucrânia precisa fazer uma mobilização forçada nessa guerra, né, ao contrário do que diz a propaganda russa, que adoram usar, aliás, eles usam imagens de russos caçando homens na Rússia para mobilizar e coisa e tal, né, na mobilização russa, e aí dizem que são ucranianos fazendo isso, né, cheio de russete falando aí, ai, olha só como é que os ucranianos tratam os cidadãos ucranianos, forçando eles a servir, coisa e tal, e usando imagem dos russos, né, são os russos fazendo aquilo. Mas enfim, pela primeira vez agora nessa guerra, a Ucrânia vai precisar realmente fazer mobilização forçada. Foi aprovado aqui pela Assembleia. É aquele negócio, eu como libertário sou totalmente contrário a esse tipo de coisa, mas eu não vejo outra alternativa nesse caso. Então, entendo a posição ucraniana, né? Bom, os alagamentos lá na Rússia continuam muito fortes, um monte de coisa alagada por lá. Chegou a 10 metros acima do nível normal o rio ali na região de Orsk, e aqui é Orenburg, que é uma outra cidade ali próximo também. Isso daqui, 250 migrantes ilegais da África e do Oriente Médio tentaram entrar pela fronteira polonesa a partir de Belarus, né? A gente sabe que a Rússia tem feito ali na Finlândia e agora também em Belarus essa guerra híbrida de mandar imigrantes para esses países, né? E aquilo que eu falo para vocês, eu fico me perguntando quanto das outras levas de imigrantes não tem também a Rússia por trás nessa história, né? Enfim, um absurdo isso daqui. Felizmente, a polícia polonesa impediu esse grupo aqui de avançar. Tá vendo? Eles estão carregando escadas aqui para contornar os objetos aqui na fronteira, o arame farpado, a cerca e coisa e tal. E uma coisa muito curiosa, né? O pessoal lembrando com relação ao Crocus City Hall, e eu cheguei a falar isso aqui na época também, é muito mais óbvio que os caras estivessem fugindo em direção a Belarus, e não em direção à Ucrânia, né? Em direção a Belarus, dali seria muito mais fácil eles tentarem entrar na Europa do que pela Ucrânia. Aliás, entrar na Ucrânia seria impossível. De novo, não, você pode até assumir, se eles estivessem sendo pagos pelos ucranianos, que os ucranianos deixariam eles entrarem. Mas, gente, antes de você chegar na fronteira, tem um monte de checkpoint dos dois lados, evidentemente. São países em guerra. Não tem essa de você chegar com o seu carrinho ali na fronteira e atravessar a fronteira. Não tem isso, é guerra. Você passa por vários checkpoints antes de chegar na fronteira. Inclusive do lado da Rússia, evidentemente. Como é que esses caras iam passar nesses checkpoints, ainda mais sabendo que cometeram um atentado terrorista, né? Agora, tentar por Belarus faz todo o sentido do mundo. A fronteira entre a Rússia e Belarus, não tem problema nenhum, você passa. Normal, né? Tem que mostrar documento e coisa e tal, mas passa. E dali de Belarus tentar entrar na Lituânia ou na Polônia e coisa e tal, muito mais simples, né? Bom, a Casa Branca continua criticando os ucranianos por atingirem as refinarias na Rússia, mas até o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, falou que a Ucrânia tem todo o direito de atingir alvos dentro da Rússia, principalmente refinarias de óleo, né? E chega a ser uma situação tão absurda que até um propagandista russo aqui está tirando sarro dessa situação, ridicularizando os americanos por dizerem que os ucranianos não podem atingir refinarias russas, né? Eu não vou ler tudo que ele escreveu aqui, mas ele fala que basicamente que o Ocidente está em decadência, coisa e tal, aqueles papos dele, justamente porque, como é que pode dizer para não atingir refinaria de óleo russa, né? Isso é um absurdo eles falarem isso. Ou seja, até os russos estão achando ridícula essa posição americana, né? Bom, o Biden está no Japão e ele deu uma declaração lá falando que a guerra na Ucrânia chega a um final quando o líder da House of Representatives, né, da Câmara Americana, permitir a votação. Existe um apoio enorme para a Ucrânia entre a maioria dos democratas e dos republicanos. Deve haver a votação agora, né? Pois é, o problema é que, e aí, né? Como é que vai fazer isso? Cadê a petição de descarga que o pessoal já poderia ter assinado para forçar essa votação, né? E bom, a gente tem aqui também o porta-voz da administração militar de Odessa, no sul da Ucrânia, falando que ele acredita que esse verão vai ser quente para a Crimeia.
que os ucranianos têm planos muito bons para a Crimeia esse ano. Estamos aguardando só a votação do Mike Johnson. Pô, vamos acabar com esse problema logo, Mike? Eu sei que tu tá recebendo dinheiro dos russos aí, que o pessoal tá pressionando você aí, mas pô, bota isso em votação, vai ficar feio para você, tá? Os próprios eleitores seus certamente não estão gostando desse papelão que você tá fazendo e isso vai te prejudicar na próxima eleição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.